Então vamos então para a palavra de Deus. Abacuque, capítulo 3, versículo de número 17. Está escrito assim, ó. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor dos Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Amém? Podei-vos assentar, não feche a sua Bíblia. Deixa a tua Bíblia aberta, porque Deus quer falar com a igreja nesta noite. Você crê que Deus fala? Fala para quem está do seu lado assim, ó. Essa palavra é específica para a tua vida. Você crê nisso? Amém? Amados, profeta Abacuque, quase não falado nas igrejas, um livro com 3 capítulos, e difícil às vezes das pessoas usarem para ministrar. Mas tem uma lição muito forte aqui. Quando eu digo lição forte, eu digo forte. Uma lição de vida que você e eu temos que refletir e meditar. Primeira coisa que me chama a atenção é que Abacuque foi um profeta perguntador, cheio de questões a Deus, cheio de dúvidas. E ele foi vendo o que estava acontecendo em Judá, e ele não entendia absolutamente nada, porque ele tinha uma mente como nós temos essa mente. Primeira coisa, o povo de Deus estava andando de forma errada, super errada nessa época. Para variar, em várias épocas foi assim. E aí, ele foi vendo que outras nações que não serviam a Deus, que essas nações estavam indo bem. E ele começou a falar assim, não é possível. Nós somos o povo de Deus e estamos vendo o ímpio, o incrédulo se dando bem. E ele questionava, por que que Deus não pesava a mão sobre o povo de fora? E assim como nós, muitas vezes, somos assim. Aqueles que creem em Deus, de vez em quando pensa, por que que Deus olha para aqueles que não creem nele, e Deus não faz nada, não castiga, não pune. Deus não é um Deus justo. Mas esse profeta fica sabendo, porque Deus fala para ele, você vai entender, estou só na introdução, você precisa ter muito entendimento, para você poder tomar profundidade, já já eu chego nesse texto. Porque esse texto aqui fala em código. Esse texto aqui não é o que está aqui, é em código. E ele começa a ver e fala assim, Deus, outras nações estão prosperando. E nós que somos teu povo, alguém já pensou isso? Levanta a mão. Quem já pensou isso? Levanta a mão. Pois é. A questão é que Abacuque fazia perguntas a Deus. Deus responde. Por que isso? Não está certo. Aí Deus fala para ele a seguinte frase. Eu vou punir vocês e vou usar os de fora para punir vocês, para castigar vocês, para vir e combater vocês. Aí você pensa o seguinte, se eu sirvo a Deus, Deus tem que me proteger, não é assim que a gente pensa? Aí o próprio Deus está falando que, além de tudo, ele ainda vai usar os ímpios, outras nações pagãs,
para punir o povo de Deus. Pensa só se Abacuque vai conseguir entender um negócio desse. Ó Deus, o Senhor não punir eles, eu até acho estranho. Mas além de não punir eles, o Senhor ainda vai usar eles para punir a gente. É isso mesmo, Deus, que eu estou entendendo? Eu sou crente, eu sou filho de Deus. Além do Senhor não punir aquele que não te serve, aquele que não te honra, o Senhor ainda vai usar eles ainda para me punir, é isso mesmo? Seja sincero. É fácil digerir essa situação ou não? Não é fácil, de modo algum. Aí eu vejo o quê? Eu vejo que o homem tem que ser muito de Deus, sim ou não? Para falar assim, se fosse muitos, ia dizer assim, então o que adianta te servir? Vale mais a pena ficar lá do que te servir. Mas Abacuque não fez isso. Abacuque, o primeiro e o segundo capítulo, é livro de perguntas. Deus, por que isso? O Senhor não tinha que punir isso? Quando Deus revela a Abacuque. Porque, queridos, o povo de fora estava errado, mas o povo de dentro também estava errado. E quando Deus viu que o povo de dentro estava errado, o plano de Deus era punir o povo de Deus, castigar o povo de Deus. Agora, se nós estamos errados, somos castigados, tá, tudo bem. Nós até merecemos. E o de fora? Não merece? Agora, queridos, os caldeus eram um povo que iria ser usado por Deus para punir. Após esse fato de Abacuque, veio o exílio da Babilônia, onde a Babilônia veio e pegou todo o povo de Deus e levou cativo 70 anos na Babilônia. 70 anos cativo. Agora, Abacuque está ciente. A Bíblia diz que Abacuque faz uma oração linda. Abacuque ora. Então Abacuque está sabendo que Deus vai, de certa forma, dar uma correção no seu povo. Te faço uma pergunta. Ele está incluso nessa correção, sim ou não? Sim. Como que um ser humano age quando sabe que Deus vai castigar? Que Deus vai corrigir? Ele talvez se revolta até contra Deus. Talvez ele até fique assim, escandalizado. Fique tranquilo, irmãos. Fica tranquilo que eu vou trazer o bálsamo. Quero que vocês sintam o peso do castigo. Não quero só para vocês entenderem a história. Entender quem é Abacuque. E o que esse homem está dizendo. E o que me chama a atenção é como esse homem é crente. Como esse homem passa por luta. Ele não podia fazer nada para mudar aquilo. A soberania de Deus significa que a vontade dele vai acontecer e ponto final. E quando Deus entra em ação com a soberania, nada pode mudar. E ele, como um profeta, também vai passar por um tratamento forte. E o ser humano, quando passa por um tratamento forte, ali ele é testado, ali ele é provado. O ser humano tem duas maneiras de glorificar a Deus. Quando ele recebe uma bênção espiritual e quando ele recebe uma bênção material, ali ele glorifica a Deus. Mas se não houver uma bênção espiritual ou uma bênção material, ali o diabo fica observando para ver se ele vai murmurar, criticar, blasfemar ou falar em desistir. E aqui eu estou contando a história desse povo e já estou te mostrando que em volta já tinha um ambiente avisado por Deus que iria sim ter castigo. E se Abacuque não fosse um homem de Deus, ele já falaria assim, então já que o senhor vai castigar, não quero saber de andar mais nada não. Quer saber de uma coisa? Já que é para trabalhar assim, cadê o amor? Ele sabia. Não adiantava ele vir com esse papo furado do amor, nessa ocasião, que eu digo papo furado, porque é nessa ocasião, porque o povo estava errando, e aí não podia ter a cara de pau de falar assim, Deus, dá o amor. Isso aí é cara de pau. É lógico que Deus ama, mas tinha um plano, porque até a correção faz parte do tratamento de Deus para com o homem. E naquele momento Deus, como soberano, como sábio, sabendo de todas as coisas, ele sabia que a nação de Judá
precisava passar pela correção para entender que estava fora dos planos de Deus. Quando a gente está fora dos planos de Deus, é assim que Deus faz. Tudo bem. Sabendo que depois viria a escravidão, porque antigamente teve lá do Moisés, do Egito, a escravidão no Egito. Que o povo de Deus foi escravizado no Egito e veio as 10 pragas. Você lembra disso? Você lembra disso? Você é velho mesmo, hein? Você lembra de tudo isso aí. Então, aí depois desse exílio no Egito, veio da Babilônia, muitos anos depois. Quer dizer, o povo iria passar de novo por uma situação semelhante ao que passou lá no Egito. Ele está sabendo. Se você fosse esse profeta, que Deus revelasse assim, ó, eu vou dar um tempo de punição. Eu tenho para vocês, não importa os motivos, não sei, não estou aqui para julgar, mas se você estivesse nessa situação, onde Deus dissesse para você assim, olha, é inevitável, eu vou fazer mesmo, eu vou pesar minha mão. E aí você estando aqui falar assim, o senhor vai pesar a mão em mim, Deus? E os ímpios? Aí sabe o que Deus falou para Abacuque? Eu vou usar eles para punir vocês, mas a hora deles também vai chegar. Depois de um tempo eu pego eles. Só que eu preciso usar eles para punir vocês. E depois eu puno eles. Deus não ia fazer injustiça, tá? Pensando que Deus ia fazer injustiça, né, irmão? Não, Deus não é injusto. Então Deus já falou. O que Abacuque tem que fazer? Não dá para fazer nada. Não dá para mudar a vontade soberana de Deus. Só que agora ele tem que saber como ele se comporta. Como você se comporta diante de lutas e tribulações? Você dá glória a Deus? Como que você reage diante das tuas lutas? Quem é você nas tuas lutas? Abacuque está sabendo que os próximos dias virão como dias de tribulação. E ele poderia ter opções e dizer, agora eu murmuro, agora eu saio fora, agora eu vou tirar tudo. Aí a gente entra no texto que nós lemos, de Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça. Isso aí é vamos ler de novo. Isso aí é um código, porque o que tem a ver esse versículo com a situação que ele está passando? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Deixa eu explicar. É uma metáfora, tem um significado. Cada pedacinho desse 17 significa uma coisa. Sabe o que significa? Significa que ele estava ciente do que estaria por vir, que ele iria passar por uma prova. Eu não sei se você vai passar por uma prova ou está passando por uma prova. Só sei que se um dia você passar, você tem que lembrar desse texto e saber como é que você tem que reagir. Então essa palavra para o teu coração é para você não se desesperar. Eu tenho aqui vários fatos. Figueira, fruto na vide, oliveira, campos, ovelhas, currais, várias áreas. E aqui eu vou mostrar para vocês vários testes que ele passou. Várias provas. Mas ele está muito convicto do que ele vai fazer. Então vamos à primeira explicação. Ainda que a figueira não floresça. O que significa isso? Irmão, vamos falar a verdade. Pensa comigo o seguinte, você mora lá, naquele lugar. Na Palestina, naquele lugar. Você vai passar por uma prova. Aí você vira e fala assim, ainda que a figueira não floresça. O que a figueira tem a ver com a tua vida? Fala para mim. Mesma coisa que você vai falar assim, ó, vou entrar numa luta. Ainda que o pé de manga não der manga, o pé de laranja não der laranja. Ainda que eu vou glorificar. O que tem esse texto? Tem nada a ver, você concorda comigo? Olhando esse texto não tem nada com nada. O que tem a oliveira, o campo, a ovelha, eu glorifico o Senhor? Eu tenho meus problemas, eu estou na minha vida. Que árvore, o que tem a ver com a minha vida? Isso aí é porque ele está dizendo assim, ó. Ainda que a figueira não floresça. A figueira, na Palestina, ela tem uma folha, ó, floresça, não está falando de fruto, flor. Ela tem uma folha tão grande e tão poderosa, que se estiver num horário da tarde, com 50 graus, quem fica debaixo da figueira, vai ficar na sombra, porque ela tem o poder
de não passar o calor. Então, o que ele está querendo dizer? Isso aqui é um enigma que você vai entender. Quando ele diz ainda que a figueira não floresça, ele está dizendo assim, ó, ainda que arranque a minha sombra. Sombra significa descanso. Se o sujeito está numa caminhada, numa jornada, e ele precisa descansar, ele vai descansar no sol ou numa sombra. E onde eram os lugares? Na figueira. A figueira, a folhagem dela era o ano todo. Os frutos, 3 meses. Mas a folha o ano inteiro. Então, você está pensando que é igual hoje, que você para na rodoviária, que você para num lugar. Antigamente, naquele lugar não era assim. Você anda numa jornada, num calorzão, com várias roupas. Você precisava de ter isso. A Bíblia diz, inclusive, que os profetas, quando paravam para se refrigerar, paravam debaixo de uma figueira. Por quê? Porque a folha dela é descanso, é lugar de sombra. Então, olha o que Abacuque está dizendo. Ainda que eu não encontre um lugar para descanso. Irmãos, quando falta um lugar para a tua alma se descansar, não é fácil. Quando você não tem onde descansar, você fala assim, eu estou cansado emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Tudo que a gente precisa é descanso. E quando a gente não encontra um lugar de descanso? É como se ele estivesse falando assim, ó, pode cortar todas as folhas e eu não ter onde descansar. Se ele não tem onde descansar e não tem onde ter sombra, ele vai ter que aguentar o calor muito mais do que em outros tempos. Só que aí, ele está querendo dizer um nível de luta. Só que ele disse, nesse nível de luta, todavia, eu exulto o Deus da minha salvação. Se faltar descanso, eu me alegro no Senhor. É crente ou não é crente, irmãos? Hã? Se faltar lugar de descanso, e mesmo faltando lugar de descanso, ele diz assim, ó, eu me alegro no Senhor. Ele está querendo dizer assim, ó, eu posso não ter motivo, mas eu vou me alegrar. A alegria não é por causa de circunstância. Comprei um carro, estou feliz. Comprei uma casa, estou feliz. O emprego meu me deu um aumento, meu patrão me deu um aumento, estou feliz. Não é isso que gera alegria. Abacuque está falando que ele é alegre em Deus, mesmo se ele não tiver descanso. E aí a gente tem que olhar Abacuque e falar, uau, como esse homem é crente, como ele é firme. Além de saber o que, olha o que ele está dizendo para Deus. Tudo bem, Deus, o Senhor vai castigar a gente, não sei o que o Senhor vai fazer conosco. Mas eu quero te dizer que se vier alguma prova sobre a minha vida, eu me alegro no Senhor. Você consegue fazer isso? Olha o que ele está dizendo. Se eu tiver que passar por lugares e não ter sombra na minha vida, eu não vou blasfemar. Eu não vou murmurar. Eu vou declarar o Deus da minha salvação. Ó, meus passos serão como os da corça. Não tem problema. Sabe o que ele está dizendo para Deus? Não importa a circunstância, te louvarei. Sabe esse louvor? Te louvarei. Não importa a circunstância. É o que ele está dizendo. Já que não tem nada que eu possa fazer para impedir isso, tem problema não. É nessa hora que o Senhor vai ver que eu estou contigo, Deus. Quando tem piscina, aguinha de coco, quando tem rede, quando tem lugar para descanso, todo mundo dá glória a Deus. Mas Abacuque é dos caras que falava assim, eu vou dar glória a Deus também. Ainda que a figueira não floresça e eu não tiver sombra, glória a Deus. Aí, ele não foi só na sombra, ele falou de outra área. E o próximo diz assim, ó, nem haja fruto na vide. Sabe o que é fruto na vide? É vinho, é uva. Sabe o que significa isso na Bíblia? Alegria, transformação. Como que faz a uva? O que Jesus pegou lá? Ele pegou no casamento. Veio lá a mulher dizendo que acabou o vinho. E aí ele transformou o quê? Água em vinho. Então o vinho é um processo de transformação. Sabe o que ele está dizendo? Ainda que eu não veja, Senhor, nada sendo transformado na minha vida. Ainda que eu não veja transformação ocorrendo diante dos meus olhos. Ainda que lá no meu emprego, eu estou pedindo uma transformação. Ainda que na minha casa, eu estou pedindo transformação. Ainda que na minha família e dos meus filhos, eu estou pedindo uma transformação. Mesmo que ela não vier, eu me alegro. Gente, esse homem é demais. Ele consegue dizer que se alegrará no Senhor mesmo diante disso. Diga para quem está do seu lado assim, se alegra em Deus.
mesmo na prova, se alegra em Deus. Diga isso para quem está do seu lado. Se você quiser pegar o vinho, significa transformação e significa alegria também. Se eu quiser falar de transformação, se faltar transformação na minha vida, Senhor, na minha casa, eu me alegro. E se faltar alegria? Se faltar alegria, eu me alegro no Senhor. Se faltar alegria para mim, eu vou me alegrar no Senhor. Gente, todo cristão, quando vem para a igreja, fala assim: eu vim porque eu quero ser feliz, porque lá no mundo eu não fui feliz. Mas o Abacuque está dizendo assim: se o Senhor tirar a alegria, se o Senhor tirar a transformação, se os meus olhos aqui na terra não tem nada para poder me alegrar, eu olho para o alto e exulto o Deus da minha salvação. Pensa se o capeta vai derrubar um homem desse. Pensa. O homem é um trator, irmãos. E ele está dizendo isso, ainda que eu viva. Está dizendo assim, se vier. Como diz aquele louvor assim, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus, mas se fechar. Esse é o Abacuque. Às vezes acontecem certas coisas na vida da gente, que a gente fala assim, estou triste. E Deus paga o pato por certas tristezas que a gente tem na vida. Certas coisas da terra que nos deixam triste. O Abacuque não. O Abacuque não. O Abacuque era daqueles que nós temos que ser como ele. Porque nós temos um pouco de Abacuque. Nós não entendemos muitas coisas que Deus faz, ele também não. Abacuque foi perguntador, nós também somos questionadores. Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Abacuque também foi. Só que quando Deus falou para ele o que ia acontecer, vai acontecer isso, você tem que passar pela prova. Aí ele disse, eu passo pela prova dando glória a Deus. Glória a Deus. Falou, tudo bem, Senhor. Não tem problema. Então, eu estou orando para fulano ser transformado, para ciclano ser transformado. Mas até que isso aconteça, aos nossos olhos a gente não tem motivo para olhar para o alto e alegrar em Deus. Mas o Abacuque tem. Tem que ter muita comunhão com Deus para ser assim. Fala para quem está do seu lado assim, você está entendendo qual que é o nível dele? Então ele disse assim, se me faltar descanso, eu glorifico. Se me faltar transformação ou alegria, eu também glorifico. Agora vem o próximo. Ainda que o produto da oliveira minta. O produto da oliveira é azeitona. E esse azeitona significa a presença de Deus. O Getsêmani que Jesus Cristo foi orar, significa monte da prensa. Porque era dessa forma que extrai o azeite. É prensando a azeitona, sai o azeite. Esse azeite só sai se houver prensa. E esse azeite representa a presença de Deus. E o Abacuque está dizendo assim, ainda que eu estiver tão mal, que me faltar a presença de Deus, eu olho para o alto, me alegro no Senhor, e exulto o Deus da minha salvação. Olha, ele está dizendo assim, se eu estiver no culto, e eu ver todo mundo sentindo a presença de Deus, e o azeite sendo derramado em todo mundo, e não estiver sendo derramado na minha vida, e eu sair do culto pior ou igual como eu cheguei, se fosse nós, o culto hoje não foi bom, não senti nada hoje, estava muito carnal, o povo fazendo isso, o povo fazendo aquilo, não senti nada, acho que eu vou buscar outra igreja. O Abacuque disse, ainda que me faltar a presença, sabe o que vai acontecer? Eu ergo para cima a minha cabeça, e eu vou declarar, Senhor, bendito seja o teu nome. Deus é tremendo, Deus é poderoso. Abacuque está dando uma lição para você e para mim, queridos. Às vezes a gente fala assim, Deus, o que está acontecendo com a presença de Deus? O que está acontecendo que eu não estou sentindo nada? Ou a gente vê um irmão ali quebrantado,
adorando, levantando as mãos. E às vezes a gente não está como aquele irmão, não está como aquela irmã. E de repente a gente tem alguma coisa de errado. Se o Abacuque tivesse aqui, ele dizia assim: Senhor, se eu for no culto hoje e eu não conseguir sentir tua presença, ainda assim eu sei que o Senhor está comigo. Ainda assim eu sei que o Senhor é o Deus da minha salvação, o Senhor que vai me salvar, o Senhor que vai me levar para o céu. Ainda assim eu sei que o Senhor está comigo. Ainda assim eu tenho motivos. Ainda que não pareça ser verdade que a presença de Deus estava comigo, ainda que pareça que o fruto da oliveira minta, ou seja, que não pareça verdade, que eu fui, mas não fui, que eu senti, que eu acho que senti, mas não senti, ainda assim, eu quero declarar: Senhor, o Senhor é meu e eu sou teu. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Amados, ele está dizendo todos os aspectos: descanso, transformação, presença de Deus. Mas parou aí? Parou não. Esse homem que está dizendo o seguinte: não importa tudo, estou contigo. Próxima, diga assim, o que o texto diz: os campos não produzam mantimento. Sabe o que esse texto está dizendo? Ele está falando assim, ainda que as finanças lá de casa estiver feia, ainda que eu estiver comendo arroz e feijão, ainda que eu não estiver uma semana comendo ovo, uma semana comendo salsicha, porque se tem uma mistura que é da hora é a salsicha, não é verdade? Porque ovo a semana inteira é um trem complicado, porque ele faz uns certos efeitos no estômago, faz uns certos efeitos na boca, no bafo, é um trem, mas salsicha vai bem, né, irmãos? Vamos falar a verdade, né? Você faz ela em molho, você pica ela, você faz ela fritinha, você faz ela em salada. Bom, dá uma variedade de trem da salsicha. Você come no cachorro quente, você come no lanche, você chega e fala assim: quanto é o cachorro quente? Com uma salsicha ou com duas? A maioria fala: me dá duas. Por que será? Porque o trem é até gostoso. Para enjoar vai demorar mais. Mas aí chega um tempo: nossa, não aguento mais comer salsicha. Eu estou falando de salsicha para não falar frango, né, irmão? Porque frango é uma coisa assim que frango é uma coisa de Deus, né, irmãos? Você riu por quê? Tem carne na tua casa? Tem frango. Ainda bem que frango é chamado de carne. Né, irmãos? Frango ainda bem que existe o frango, porque o frango, se não fosse o frango. Aí vem as piadinhas. Daqui a pouco eu vou botar, daqui a pouco nasce asa, daqui a pouco nasce pena, daqui a pouco eu tô, 3 horas da manhã eu tô cantando, daqui a pouco fica tudo, né, irmãos? Ou não é? Fala a verdade, você conhece alguém? Você deve conhecer alguém que por conta de estar comendo uma certa mistura aí, uma semana inteira, fala, critica, não aguento mais. Você conhece alguém? Você conhece? Você deve conhecer alguém, né? Rapaz, semana inteira, giló. Trem, giló a semana inteira. É ou não é? Abacuque está dizendo assim, ainda que me falte mantimento, ainda que o meu salário seja comprometido. Irmão, se tem uma coisa que o crente, ele desestrutura com facilidade, é a área financeira. Passa um problema financeiro, já começa a abalar a fé, abala a casa, abala tudo. Começa a questionar Deus. Deus, não sei o quê, minha vida financeira. Daqui tantos meses eu saio desse buraco, daqui um tempo eu saio não sei o quê. Abacuque está dizendo o seguinte: se vier uma crise financeira, todavia, eu me alegro no Senhor. Você já viu alguém ficar alegre numa situação como essa? Eu aprendi que os animais têm motivos diferentes de ficar alegre do que o ser humano. Porque eles tendo o que comer é o suficiente. Mas nós, se a gente não tiver um celular chique, a gente não é feliz. Se a gente não tiver uma TV de 80, de 90, essa aqui um pouco tem a parede inteira de TV, né? Não tiver um sofá virado assim, que você pega assim, que o sofá vai no quarto, vira no banheiro, vai na cozinha, vira nos cantos da porta da sala, entra lá fora, o cara já chega sentando, ele desce do carro e já senta no sofá. É ou não é? Daqui a pouco vai ter. Se o cara não tiver um negócio desse, ele não é feliz, irmão. Ele não é feliz. Crente, quando está passando por prova financeira, e aí, irmão, como é que você está? Pai, Senhor, tudo bem? Tudo na prova. Porque você está boa, não. Abacuque ia falar assim, eu me alegro no Senhor.
o Deus da minha salvação. Está entendendo a diferença? Eu já te falei, vou repetir, eu não sei se você está passando pela prova, se você vai passar. Eu sei que a gente tem que ser como Abacuque. Mesmo que a gente tenha certeza que Deus falou, eu vou castigar. Ó Deus, o Senhor fica à vontade. O que o Senhor quiser fazer, eu estou contigo. Esse cara aqui é uma forma do oposto da humanidade nos dias de hoje. Ninguém quer isso. Todo mundo quer aquele texto assim, ó. E ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ah, porque se creres, eu repreendo, é o capeta, é o diabo, é não sei o quê. Aqui não tinha diabo, irmãos. Era o próprio Deus que falou assim, ó, eu vou pegar o meu povo. E se eu não fizer isso, eles não vão aprender. Abacuque orou, glória a Deus, e entendeu que era a soberania do Senhor. E falou, Deus, então, eu não vou me rebelar. Eu vou mostrar quem eu sou para o Senhor. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? O apóstolo Paulo diz assim, ó. Eu sei estar contente em qualquer situação. Eu vou abrir esse texto aqui. Coloca o dedinho aí para a gente voltar no Abacuque, depois você demora para achar. Vamos para Filipenses. Filipenses, coloca o dedinho aí. Filipenses, capítulo 2. Depois a gente volta. Filipenses 2, versículo de número 16. Está escrito assim, ó. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Versículo 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim também, vós, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Sabe o que ele está dizendo, queridos? Eu me alegro, você tem que se alegrar também. Abacuque se alegrou, você tem que também estar preparado para se alegrar. O apóstolo Paulo sofreu várias coisas na vida dele. Ele dizia assim, eu soube passar por momentos de fartura e como momentos de escassez. Vocês têm que se alegrar. Às vezes os irmãos estão saindo, vai comer alguma coisa, e assim você está apertado. E aí você fala assim, ô vida, o que adianta ser crente? O ímpio sai, come de tudo, o que adianta ser crente? Não diga isso não. Seja como Abacuque. E diga assim, Senhor, eu tenho motivo para me alegrar. Você não pode esquecer de que Deus te deu saúde. Deus ainda cuida de você. Talvez não do jeito que você gostaria, né? Porque se for mediante a nossa vontade, você querer uma mansão e tudo mais. Então Abacuque diz assim, ó, e os campos não produzam mantimento. Quer dizer assim, coisa esteja difícil. Quem já passou por crise financeira aqui? Levanta a mão. Eu falei no passado, amém? Porque é uma forma de eu profetizar sobre a tua vida, amém? Você levantou a mão, você não levantou a mão porque você está passando. Ou não? Quem já passou? Vamos ver agora, quem já passou? Ô glória, então você entendeu o recado profético. Vamos lá, próximo. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Sabe o que quer dizer ovelha? Ovelha quer dizer paciência. Sabe a diferença de ovelha e o bode? O bode tem? O bode tem? E o bode faz o que com os outros? Hã? Fala assim, anda chifrada. Você sabia que a Bíblia diz que Jesus morreu como um cordeiro? Sabe por quê? Quieto, em silêncio. Sabia que estava diante de um momento de morte, mas ele morreu quieto. A Bíblia está dizendo assim, ó, ainda que as ovelhas sumam, ainda que a tua paciência suma. E olha que não é fácil para a sua paciência ir embora. Tem que ser uma coisa muito difícil para ir embora, porque a tua paciência ela é muito grande, assim. Tem que ser assim, né?
o Bin Laden vir aqui nessa cidade, te irritar, tem que ser um troço meio difícil. Porque fala para quem está do seu lado assim, porque eu sei que a tua paciência é muito grande. Fala a verdade, se o cara não tem sombra, se não tem transformação, se ele não sentir a presença de Deus, e se ele tiver quebrado financeiramente, ele vai ter motivo para ficar sem paciência ou não vai? Vai ficar difícil ele ficar com falta de paciência? Ele está dizendo assim, Senhor, ainda que eu ficar sem paciência, o que eu vou falar? Eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da salvação, da minha salvação. E nos currais não haja gado. Sabe o que significa nos currais não haja gado? Significa patrimônio. Alimento é o que vem, as finanças do mês é o que vem para você viver. O gado já é um patrimônio. O gado é diferente da ovelhinha. E é diferente dos mantimentos, é o patrimônio. Ele está querendo dizer assim, ainda que eu perca o meu patrimônio. Todavia, diga assim, todavia, eu me alegrarei. Por pouca coisa, às vezes a gente quer desistir de buscar a igreja, de buscar a Deus na igreja. Por pouca coisa a gente quer desistir do culto. Esse homem aqui está nos mostrando que não importa o que ele vai passar. Todavia, repete comigo, todavia, eu me alegrarei. Ah, pastor, eu tinha um patrimônio, tinha uma casa, perdi uma casa, não foi fácil. Abacuque diria assim, eu perdi, mas não perdi a minha salvação. Perdi, mas eu ainda tenho Deus. Perdi, mas eu tenho motivo para ficar feliz. Sabe o que eu estou aprendendo aqui? Não importa o momento, luta, o que você perde, deixa de ter ou não tem. Importa que a nossa alegria tem que ser em Deus. A verdadeira alegria tem que ser no Senhor. E qualquer coisa fora disso, a gente não aguenta passar por nada. Nada. Ah, pastor, que prova, até desanimei. Desanimou? Leia Abacuque. Aí quando você ouve aquele louvor do Fernandinho, né? Ainda que a figueira não floresça, você vai entender. Ou seja, querido, o que resume esse texto? Ainda que falte folha, sombra, descanso, não tenha transformação, não tenha alegria, não sinta tua presença, passe por prova financeira, não tenha paciência e perca meu patrimônio, ainda assim eu me alegro. Você está procurando motivo para ser feliz? Você está procurando motivo? Olha para quem está do seu lado e diga assim, você está procurando motivo para ser feliz? Tem gente que fala assim, para eu ser feliz eu tenho que arrumar uma namorada. Eu para ser feliz eu tenho que arrumar um namorado. Eu para ser feliz eu tenho que casar. Fala para quem está do seu lado assim, você para ser feliz, simplesmente precisa mostrar confiança em Deus. Sabe o que eu aprendo com Abacuque? Abacuque está dizendo assim, Senhor, quer saber de uma coisa? Eu não gostaria de passar por isso não. Mas o que o Senhor tiver que fazer, o Senhor faz. Eu sou teu. O que o Senhor quiser fazer, eu confio. Irmãos, para um ser humano, estou encerrando. Para um ser humano fazer isso, falar isso, você concorda que ele tem que confiar em Deus? O costume crentez é baseado em resultado. Se as coisas estão indo tudo bem é porque Deus está na vida dele. Se as coisas estão indo tudo mal é porque Deus não está na vida dele. O crentez tem essa mania de achar isso. Está tudo indo mal na tua vida? Está tudo indo bem na tua vida? Se Deus estivesse com você, você estaria indo tudo bem. Cara, se Deus é como Sadraque, Mesaque e Abednego. Chegaram para o rei e disse assim, se o senhor quiser jogar nós na fornalha, o senhor joga. Se Deus achar que ele tem que me livrar, ele me livra. E se ele achar que ele não tem que me livrar, ele não livra. Porque, para pensar. Quantas vezes a gente passa por uma luta tão forte que a gente não fala duas coisas. Deus, onde o senhor está? A primeira. E a segunda? O senhor realmente está no controle da minha vida? Não é verdade? A gente olha situações e diz, sabe o que Abacuque está dizendo em outras palavras? Se eu sofrer tudo isso, ainda assim eu sei que o Senhor é o que dirige a minha vida. Não é muita confiança em Deus? É ou não é? Se te faltar alguma coisa, você tem capacidade de dizer assim, Deus,
O Senhor está no controle, porque a gente sempre associa o seguinte: Deus, quando controla uma coisa, sempre controla para o lado bom. Mas esse Abacuque está dizendo assim: Senhor, o Senhor que dirige, o Senhor que controla, está na tua mão, tudo é teu. Mas Deus não quer o melhor para os filhos? Quer, irmãos. Eu não estou falando que Deus quer te castigar, não é isso que eu estou falando. Eu estou te falando que às vezes a gente, por qualquer lutinha, a gente acha que Deus não está junto conosco. Quando eu estou citando Abacuque, que está ciente do que tem por vir para aquela nação, para o povo de Judá, está confiando. Se Abacuque confiou em Deus, confia nele também. Confia em Deus em qualquer circunstância. E não tenha medo de dizer que Deus está no controle da tua vida. Não importa se os outros não enxergam assim, porque os outros não vão enxergar. Não, Deus está no controle. Que controle é esse que Deus está? Controle também doido de Deus. Não sei, pode ser, aos nossos olhos. Esse povo merecia passar pelo que passou. Só que Deus sempre, quando puniu o povo, não foi para matar. Foi só para mostrar o quanto eles estavam errados. E depois, quando eles reconheciam os erros, Deus levantava eles de novo. Era só um período. Era só uma maneira de mostrar. Todo crente vai passar pela prova. Todo crente, você sabe como é que é feito o ouro? O ouro, você vai garimpar ele no meio do barro. Os garimpeiros vão pegar ele vem sujo. Ele não vem bonitão, igual você usa uma aliança no seu dedo. Aí o pessoal pega e vê lá um pedacinho de ouro, um resto de terra, encrostado, aquele trem duro. Aí eles pegam aquilo, separam e eles levam, sabe aonde? No fogo. E coloca a muitos graus, muito quente. E sabe o que acontece? Quando aquele pedacinho de terra com ouro é jogado no fogo, o que é terra vai embora e só fica o que é ouro, e o ouro ainda fica mais polido. A prova vai deixar você polido, brilhando, mostrando que você é verdadeiramente um cristão diferenciado. É isso que faz a prova. É isso que faz a prova. Aleluia. Quando Deus quer te dar um lustre, quer te dar um brilho, aí você fala assim: Deus, não estou entendendo. Deus, eu não tenho forças para continuar. Não é uma questão de continuar. Não é uma questão de parar. É uma questão de entender. Deus, já que eu tenho que ser provado, Senhor, você crê que Deus te escolheu? Então, você é dele, ponto. Fala para quem está do seu lado, Senhor, você é dele, ponto. Ele é o oleiro e você é o barro. Ele vai forjar você, ele vai moldar você do jeito que ele quiser. Você não confia que ele sabe o que está fazendo? Sabe ou não sabe o que está fazendo? Ele sabe o que está fazendo. Ainda que a gente fale assim: está difícil, Deus, está difícil. Está difícil, Deus. Se tiver difícil na tua vida, é hora de se levantar. Irmão, se tem uma coisa que eu aprendi com Jó 1,7, é que a Bíblia diz que o diabo estava rodeando a terra e vendo tudo. E ele vê também quando a gente fala coisas, pensa coisas, e a gente quer desistir diante das nossas lutas. É hora da gente falar assim: Senhor, eu me alegro. Se o diabo veio você falando isso, ele vai falar assim: não é possível, o homem não tem paciência, o homem não tem patrimônio, o homem não tem finanças, o homem não está sentindo a presença de Deus mais na igreja, o homem não tem descanso, o homem não tem alegria, o homem não tem transformação, e ainda assim, eu desisto. Porque a Bíblia diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá. Vai chegar uma hora que o diabo fala assim: não, cansei, desse aí você não adianta fazer mais nada. O homem é um MacGyver cristão. Você lembra do MacGyver? Você lembra do MacGyver? É o Rambo, né? Sofria tudo, rapaz. No fim do filme ainda ganhava. Interessante que os filmes, eles são baseados no que Deus vê o projeto do homem. O cara vai para uma luta no ringue, ele apanha, toma soco, todos os rounds. Um soco que ele dá no final, ele destrói o outro e fica vencedor. Mas está tudo lambuzado. É assim, irmão, nossa vida. Às vezes a gente leva uns par de nocaute. Mas a Bíblia diz que aquele que está com Cristo já é mais do que vencedor. O final do texto diz assim, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Sabe o que ele está dizendo? Minha fortaleza não é aonde eu descanso, não é minha cama box. Minha fortaleza não é minha casa, meu ar-condicionado. Minha fortaleza é Deus. Sabe o que ele está dizendo?
A minha alegria, a minha transformação, a minha fortaleza é Deus. As minhas finanças não é minha fortaleza, não são minha fortaleza. Deus é minha fortaleza. Ele está mostrando para Deus que se tudo ficar prejudicado, ninguém tira a fortaleza dele. Posso te dizer uma coisa? Ninguém arranca a fortaleza de Deus na sua vida. Ela existe aí dentro e você tem que tomar posse da fortaleza de Deus. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Irmãos, tem gente que fala assim, estou aguentando andar, muita luta, estou aguentando. O Abacuque diz, se eu estiver passando por isso, o Senhor vai me fazer andar. Deus vai fazer você andar. Deus não quer você rastejando. Ainda que Ele esteja passando tudo por essas provas aqui, você não vai rastejar, você vai caminhar, você vai andar, você vai... E sabe como é que é a corça? A corça é algo que vai lá correndo para onde tem sede, nas águas. Você, entendendo Deus, não importa, você vai correr também. Amém, queridos? Fala para quem está do seu lado assim, ó. Não importa o que você esteja passando. Deus está contigo. Fique em pé e vamos orar.